Fala, meus amigos, minhas amigas, chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui nessa primeira edição, plantão glorioso, um papo reto com vocês aqui, um vídeo direto, pra gente sair um pouquinho, né, dessa coisinha chata de jornalista pedindo atenção, coisinha chata de grupozinho que tá ferido porque o Botafogo ganhou tudo no ano passado e quer ficar lá recalcitrando contra o Aguilhão, tentando colocar a torcida contra e tal, aquela turminha da UOL, né? Deixar um pouquinho de lado esse papo furado de jornalista chato querendo atenção, porque sei lá o que aconteceu em casa, teve problema e resolveu descontar no Botafogo. Enfim, falar da projeção para 2025, né? A gente está aí no dia 10 de janeiro. O Botafogo se reapresenta no dia 14 de janeiro. E até o momento a gente tem que dar uma cutucada aí. Não tem ainda um treinador escolhido e os substitutos para posições muito importantes que nesse momento a gente não conta com Thiago Almada e Luiz Henrique, né, para reapresentação. Então a gente precisa já começar a ver esse Botafogo para 2025 e nesse momento, conversando com algumas pessoas, qual é a melhor projeção que a gente pode fazer? Quais são os reforços que estão mais adiantados para a gente poder chamar de jogador do Botafogo? Trazer aqui para vocês mais ou menos um apanhado de como pode ficar o Botafogo versão 2025. Será que vai ser uma versão melhor do que 2024? Mas antes de tudo, peço a você que está ligadinho aqui no GG, sabe da responsabilidade, da nossa credibilidade, da seriedade do nosso trabalho, que a gente não vai soltar uma notícia, seja contra ou a favor do Botafogo, sem pesquisar, até porque você que está aqui há 4 anos, há mais de 4 anos com o canal Gigante Glorioso, conhece a minha pessoa, conhece o Michael, conhece a galera que trabalha aqui, né? A gente trabalha com pesquisa acadêmica há muito tempo, né? A gente não está aqui, caiu de paraquedas para fazer um canal de notícias sem saber como é que se chega a uma verdade, né? Então, quem me conhece, quem foi meu aluno, quem sabe o que eu faço da vida, então, sabe muito bem que não falo jamais, não confirmei, mas não tem isso, tá? Para eu chegar e falar para vocês aqui, ou eu confirmei ou eu digo, olha só, gente, é a minha opinião. Pronto, acabou, né? Então, assim, para eu sair desse lugarzinho chato, insuportável, de gente que não está bem com a vida e resolve descontar no mau jornalismo, então, para sair dessa, né? Vamos lá, resumindo aqui. Uma série de situações que aos poucos vão sendo esclarecidas. Depois da nota oficial do Botafogo, a jornalista, repito aqui, não tenho absolutamente nada contra ela, acho até que vinha fazendo um bom papel depois desses papelões seguidos aí, desde o Luiz Henrique no STJD, né? Já voltou atrás dizendo que não são todos os jogadores. Antigamente eram vários, aí depois não são todos, daqui a pouco é um só e depois vai chegar e vai falar que foram 3 empresários, né? Eu digo para vocês, gente, a informação de qual o nome, quem é o empresário, isso não interessa, Por mais que a gente saiba quem são, vai acrescentar em quê? Né? A torcida vai lá invadir a conta do cara para ficar perturbando e tal, isso não acrescenta em nada pro Botafogo. É uma gente que não está mais dentro do Botafogo, o jogador desses caras não estão mais dentro do Botafogo, então isso não nos interessa, tá? Eu tenho escutado aí, ouvido muita gente falando um monte de coisa sobre o Botafogo agora, né? O pessoal da UOL que estava dormindo, adormeceu, já estavam de saco cheio de não ter polêmica, né? Aí finalmente, falei lá no Dois Toques, você que ainda não viu o nosso vídeo lá no Dois Toques, apareceu até a Miri Lacombe, rapaz. Eu achei que ela tinha se enterrado junto com a turma que ela levantou do Morumbi, né? Os fantasmas do Morumbi vão aparecer para assombrar o Botafogo na Libertadores. Eu achei que ela tinha dormido com os fantasmas, né? Mas não, voltou. Falando um monte de bobeira. Aquele rapaz lá, o traumatizado lá do Flamengo, como é que é? Rodrigo Matos, né? Também falando um monte de besteira. Agora, sabe o curioso dessa polêmica da Joana de Assis, né? É que o próprio pessoal do Sport TV, e principalmente ex-jogador, porque esses têm o famoso lugar de fala, a autoridade para dizer, já estiveram lá e sabem como funciona. Primeiro foi o Paulo César Vasconcelos achando muito estranha a informação da colega Joana de Assis, né? E aí, é claro, ele tirou dele da reta, falando assim, eu não estou dizendo que não é verdade, mas que é estranho jogadores do atual elenco falando que não vão se reapresentar porque a premiação vai atrasar 5 dias. Tá esquisito. Paulo Nunes ontem falou, gente, isso não tá batendo com a realidade, tá? Isso não acontece, isso não é comum. O Paulo César Vasconcelos, inclusive, falou isso, não é o comum no futebol brasileiro. A galera chega a não se reapresentar numa pré-temporada quando tá com 5, 6 meses de salário atrasado, 3 meses de salário atrasado, né, que já motivaria uma rescisão contratual pela lei. E
aí o Paulo Nunes falou, e o Alex Meschini também foi um dos ex-jogadores que hoje são comentaristas do Sport TV, a falar que ele acha muito esquisita também essa informação ou essa possibilidade, porque não condiz com a realidade. Na época deles, que não faz tanto tempo, né? O Alex parou de jogar há pouquíssimo tempo, nunca aconteceu isso. Então seria muito estranho, né? Então assim, não estou dizendo que a informação da Joana não é verdade, até porque eu acredito e já sei quem são aqueles que estão passando informações para elas. Aquelas informações exageradas, já falei ontem para vocês, não vou entrar nesse assunto, de gente que não está mais dentro do Botafogo e ela insiste que não. Jogadores do atual elenco e tal. Enfim, o que eu tenho para dizer a vocês é o Botafogo não se manifestou sobre jogadores do atual elenco e no dia 14 a gente vai ver. Se realmente acontecer, que eu duvido muito, algum jogador que não vai se reapresentar porque vai ganhar a comissão no dia 17, tem que ser punido no bolso e tem que ser punido disciplinarmente, tá? Ponto final, ponto final. Agora vamos lá. Falar aqui para vocês sobre a possibilidade do Botafogo de 2025. Quais seriam as contratações mais próximas de terem um final feliz? O Botafogo está guardando as 7 chaves, inclusive, nomes que a imprensa ainda não soltou e com quem o Botafogo está em negociação, tá? Mas nesse momento o que o Botafogo precisa? O Botafogo precisa de um elenco. Nós não renovamos com jogadores cujo contrato se encerrou. A gente precisa de titulares. O que eu ouvi, vocês já leram também, né? O que eu ouvi do cabeça do projeto, John Textor, é que o Botafogo vai montar uma equipe em que, da mesma forma que em 2024, os novos titulares possam também ser reservas. Isso significa o quê? Que o Botafogo pretende trazer jogadores que, inclusive, briguem por titularidade com aqueles que hoje têm titularidade incontestável. E aí, vamos lá. A situação do Igor Jesus, até o momento, não tem proposta, não tem nada definido se vai sair, se não vai. Até o momento o Botafogo perdeu 2 titulares. De resto, o Botafogo perdeu aí alguns atletas que compunham o elenco, né? Mas que não eram titulares e não tinham status de titularidade. Vinham até sendo pouco utilizados, né? O Botafogo abriu negociação com alguns jogadores, algumas negociações estão em curso, outras estão mais avançadas e umas estão acontecendo em secreto. Vamos lá. Para o lugar do Thiago Almada, se o Botafogo, com a grana que pretende vender o Luiz Henrique para a Premier League, esse é o melhor cenário para o Botafogo, vender o Luiz Henrique para a Premier League. Com parte dessa grana pingando no Botafogo, o Botafogo consegue, por exemplo, trazer um Claudinho. Claudinho, para mim, tinha que ser a prioridade, porque o John Textor, ele sempre trabalha com uma faixa de 40-60 ou 30-70 para contratações do Botafogo. De forma que 30%, 40% sejam contratações para a Eagle, 60%, 70% contratações para o Botafogo, tá? Essas contratações para o Botafogo, elas de certa forma têm um teto. O John Textor não gasta muito dinheiro com contratações para o Botafogo. A exceção poderia ser o Claudinho, mas é algo que o John Textor já planejava para 2025, tendo em vista o faturamento recorde do Botafogo de mais de 700 milhões, tendo em vista a injeção da Sports Bank de 1,1 bilhão, tendo em vista vendas futuras que ainda não estão no planejamento do Botafogo. Pode pintar uma venda do Igor Jesus, por exemplo, né? Então veja só, o Botafogo de 2025 ele pode ter um jogador vindo para o Botafogo exclusivamente por um valor mais caro do que normalmente vem. Savarino, o Gregory, o Barbosa, são jogadores que o Botafogo pagou, o Botafogo tirou dinheiro do bolso para pagar e eram jogadores para o Botafogo e não jogadores para a Eagle. Thiago Almada e Luiz Henrique são jogadores da Eagle. A questão é que o Claudinho, nesse momento, o preço do Claudinho é um preço de jogador normalmente que o John Textor compra para a rede multiclubes. E com o que o John Textor faturou em 22 e 23, ele não tinha como fazer isso para o Botafogo. Trazer um jogador de 27 anos, 28 anos, que não vai mais rodar, que não tem possibilidade de revenda, para ficar no Botafogo. E ficar por aqui até sei lá quando. Dificilmente ele vai fazer isso com o que ele faturou em 22 e 23. Com o que o Botafogo faturou em 24, é possível que haja um movimento mais arrojado para trazer um jogador desse naipe, do naipe do Claudinho, para o Botafogo. É possível. Então vamos lá. Claudinho no lugar do Thiago Almada, eu já vejo o Claudinho como uma das maiores contratações do futebol brasileiro, tá?
O Cúcio Hernández pro lugar do Tiquinho Soares, a gente ganha em qualidade, ganha em uma série de fatores. Tiquinho Soares é um jogador, deixa eu só dar uma clareada aqui, né? Deu uma escurecida aqui, doida. O Tiquinho Soares é um jogador com qualidade. Mas o Cúcio Hernández tem 25 anos, né? Alguns anos a menos do que o Tiquinho Soares, e vem de uma temporada fantástica, sensacional. E o Tiquinho não vem de uma temporada boa. Então, o Cúcio Hernández pro lugar do Tiquinho já seria um ganho absurdo. O Claudinho pro lugar do Thiago Almada, eu acho que estaremos ali na mesma página se o Claudinho jogar o que vem jogando pelo Zenit nas 2 últimas temporadas. Estaremos na mesma página, né? Você não tem questão de adaptação, o Claudinho já sabe como funciona o futebol brasileiro. E se o Igor Jesus sair e tiver uma negociação envolvendo o Rodrigo Muniz, confesso a vocês, eu acho que o Botafogo tem reposições até mais decisivas. Rodrigo Muniz e Cúcio Hernández, Igor Jesus e Tiquinho Soares, eu gosto muito do Igor Jesus. Não queria que o Igor Jesus fosse negociado. Mas eu vejo Rodrigo Muniz e Cúcio Hernández como uma dupla de mais potencial do que Igor Jesus e Tiquinho Soares, muito mais pelo que o Tiquinho não vinha jogando. Então eu já não vejo perdas aí. Claudinho por Almada, acho que o Claudinho pode render até mais do que rendeu o Thiago Almada. Claudinho chegando para uma pré-temporada, ficando o ano inteiro. Eu vejo boas possibilidades. A grande questão é que a gente não vai encontrar alguém para o lugar do Luiz Henrique. Vai ser o Júnior Santos que vai jogar ali onde o Luiz Henrique atua. E se o Júnior Santos tiver uma temporada parecida com o que foi 2024 e o final de 2023, o Botafogo pode perder pouco. Acho que perde, claro, porque o Luiz Henrique é insubstituível. Mas o Júnior Santos também estava jogando muita bola e estava sendo até mais decisivo do que o Luiz Henrique durante o tempo em que estava jogando. O Júnior Santos jogou com o Luiz Henrique e o Júnior Santos manteve o nível de decisão jogando ao lado do Luiz Henrique, potencializado também pelo Luiz Henrique. O Luiz Henrique passou a jogar mais bola de forma decisiva, falei até aqui na série Heróis de 2024, no retorno do Campeonato Brasileiro, que ele passou a ser extremamente decisivo, com dribles, com gols, com passes, né? Então eu não vejo o Botafogo perdendo, como muita gente fala assim, 2025 vai ser um ano terrível. Com a grana que vai entrar no Botafogo, Cúcio Hernández, o Botafogo pode chegar e pagar e trazer. Porque o Cúcio Hernández com 25 anos é um jogador para Igor, tá certo? Se chegar o Rodrigo Muniz no negócio do Igor Jesus, eu vejo muito negócio. Vejo um bom negócio, tá? Ainda mais pela grana que vai sair o Igor Jesus se realmente sair pro Fulham, tá? Que pode também não sair, tá? E o Botafogo engordar ainda mais um pouquinho o Igor Jesus, que tem condição de brilhar muito mais, beleza? Agora, outros jogadores para composição de elenco. Acho que o Botafogo vai buscar no mercado jogadores na mesma condição de Gregore, jogadores na mesma condição de Savarino, ou até jogadores na mesma condição de Bastos, Alex Telles, jogadores que viriam a custo zero. A questão é, ainda não temos nenhum treinador. Então você iniciar uma pré-temporada sem treinador, eu confesso que acho esquisito, né? E aí, a gente faz o que quer? Não, chama o Carly para comandar. Não, chama o Guilherme lá. Então, acho esquisito, confesso que acho esquisito, tá? O Botafogo não deu prazo, mas acredito que as coisas estejam acontecendo nesse momento de modo a apressar o quanto antes a apresentação de um novo comandante para a temporada 2025. Não ter pressa por causa da Libertadores ou do Super Mundial é uma coisa. Agora, prejudicar uma pré-temporada que se desenha raríssima. O Botafogo há quanto tempo não tem a condição de fazer uma pré-temporada? Sem pressão. Vai jogar aí 4, 5 rodadas do Campeonato Carioca com o time Sub-23 porque vai jogar a Supercopa do Brasil. Seria a justificativa perfeita para você trazer um treinador novo, os reforços se apresentarem e você azeitar o time, né? Enfim, fico no aguardo, assim como você, mas existe uma esperança interessante de termos sim, ao contrário do que muita gente acha, um time em 2025 com nomes mais interessantes do que foi em 2024, quando o Almada chegou, a gente ficou assim, Almada? Quem é Almada? Mini Messi? Pô, será que é mesmo? Tal. Igor Jesus? Quem é Igor Jesus? E nem falei da negociação com o Bitelo ainda, né? O Botafogo está numa nova cartada, nova rodada para negociação com o Bitelo. Mas, confesso a vocês, por mais que o Bitelo esteja mais próximo, eu gostaria que o Botafogo investisse mais no Claudinho, pela posição em que joga o Claudinho. O Bitelo pode fazer ali e tal, ok, mas o Claudinho é o jogador dessa posição. E com a grana que o Botafogo vai faturar, dava para poder investir em alto nível para um atleta para a gente chamar de nosso, né? Eu fico por aqui.
Um abraço grande aí no seu coração, saudações alvinegras, fui!